Olá pessoal, sou Pablo. Venho aqui mais uma vez para tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que é viver com essa questão do coronavírus aqui em Portugal. Vejam que eu estou saindo da estação Baixa Chiado, todos os catracas estão liberadas. Tipo, todas as pessoas entram, ó, não tem ninguém. As pessoas entram e saem do transporte que agora é gratuito. Não sei por quanto tempo. Outra questão, de vez em quando você vê uma ou outra pessoa no transporte e nas ruas, mas só essencialmente as pessoas que precisam de ir ao mercado ou que o trabalho ainda não parou, que são serviços essenciais. Eu tive que sair com urgência, mas assim, desde o dia 13, como eu disse naquele primeiro texto que eu compartilhei no Facebook, desde a sexta-feira do dia 13 eu saí hoje pela segunda vez. Podem observar como está tudo mesmo que parado. E a situação, eu creio que Portugal, as pessoas estão muito assustadas, mas a situação ainda não é tão desesperadora como a Itália, como a Espanha. Por quê? No sentido que, tendo em vista o que estava acontecendo nos outros países, Portugal resolveu tomar as medidas de precaução. Como eu disse no primeiro vídeo não, porque não foi feito um vídeo, esse é o primeiro. Portugal resolveu fechar as fronteiras, resolveu ontem, se não me engano, à meia-noite, foi decretado o estado de emergência, que muda um pouquinho a questão de como as pessoas devem se portar na rua. E no primeiro texto que eu fiz, eu falei um pouquinho daquela questão da seriedade que é conviver com o coronavírus, sem querer fazer alarmismo e sem nenhuma pretensão. A intenção mesmo é só orientar as pessoas da gravidade, para que outros lugares não precisem viver como o que a Itália viveu e o que a Espanha está a viver. Aqui em Portugal os casos chegam a 800 e pouco. Eu tinha esse número exato. Estou deixando assim o vídeo virado assim frontal para mostrar as ruas como estão vazias. Aqui é um dos locais mais movimentados da cidade, então da forma que vocês estão vendo. Aqui os casos chegaram a 800 e poucos casos confirmados e 1020, se não me engano, confirmados, ou 800 e poucos confirmados. Não sei ao certo, eu tinha isso tudo anotado em casa para passar para vocês, mas eu acabei deixando o papel lá. Mortes são 6. São 6 mortes, ainda é um nível, apesar de ser baixo. O que é incrível é que de um dia para o outro há um crescimento assim de mais ou menos 35% a 40% no número de infectados. É isso que assusta. Porque de acordo com um estudo que eu vi aqui em Portugal, aqui é a Rua Augusta, era um local que era para estar cheio de turistas, e olha como está. Ninguém, praticamente. De acordo com um estudo que eu vi aqui em Portugal, de um infectologista, ele dizendo na televisão que, se não diminuir a proporção, claro que isso não é para alarmismo, que isso as autoridades estão impecáveis na prevenção, não só e agora no tratamento da situação como um todo, mas que se não diminuísse a questão dos 35% a 40% de aumento nos casos diários, poderíamos chegar a uma situação até o final de abril com toda a população de Portugal infectada. Claro que isso são números, isso tomara que nunca chegue a acontecer isso, mas é a realidade. No primeiro texto que eu fiz, eu falei um pouquinho de algumas autoridades do Brasil que estavam negligenciando e tratando a questão como se fosse
como se fosse uma coisa menor, que não fosse tão grave assim. Teve uma aceitação muito boa o texto, as pessoas me agradeceram, outras, 1, 2 ou 3 me xingaram por eu ter citado o nome do presidente da República de uma forma respeitosa, eu não disse nada que não podia. E de pastores como o Edir Macedo e o Silas Malafaia dizendo que não iam fechar as igrejas, que eu acho uma grande irresponsabilidade. Mas isso para mim não faz a menor diferença. A questão agora, isso é a forma que eu saio na rua, que não é para causar nenhum alarmismo também, mas assim, um país como o Brasil, no início as pessoas terão um pouco de dificuldade de saírem assim, porque até por ficarem um pouco envergonhadas, acanhadas, um pouco por causa do preconceito, no início as pessoas nos olham meio estranho por estarmos andando com luvas e com a máscara, mas depois habitua-se e é assim que eu saio quando eu preciso de ir para a rua. Saí muito rápido para resolver uma situação e aproveitei para gravar o vídeo. Agora o importante é preocuparmos com os vizinhos, preocupar com as crianças, principalmente com os senhores e senhoras. Praticar o amor ao próximo, a solidariedade e aprender um pouco com toda essa situação que o mundo está vivendo, né? Ver como, além da prevenção, que prevenir é cuidar de nós mesmos e dos outros. Mas além da prevenção, o que nós podemos fazer de útil para as pessoas que precisam, né? Aqui as farmácias, as pessoas são atendidas com as senhas na rua, os supermercados ainda têm fila, abrem das 10 da manhã às 2 da tarde, fecham, voltam às 4 da tarde e fecham novamente às 8. E entra uma pessoa de cada vez, à medida que sai uma, entra outra. O governo de Portugal tem tratado tudo de uma forma impecável. As pessoas de Portugal, numa educação exemplar, todos cumprindo a quarentena e todos se solidarizando e isso é muito bonito de ver. Infelizmente, com a dor, nós aprendemos muita coisa, né? Mas é isso. A gente prepara 1000 coisas para falar para vocês, mas eu não venho aqui para falar de números e muito menos de dados que eu não tenho capacidade para dizer. Venho aqui só para compartilhar com vocês a minha experiência. Vou continuar fazendo o mesmo e vamos, cada um com Deus da sua compreensão, orar pela Itália, pela Espanha, todos os países do mundo que estão passando por esse problema e para o Brasil, prevenção. Aproveitem para tomarem as medidas necessárias antes de chegar num estágio muito avançado. Eu mando um beijo para todos, um grande abraço, vamos manter a calma, logo isso vai passar. Um beijo, tchau, tchau.